para abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Amém? Essa irmã de azul, qual é o nome dessa irmã lá da irmã Kelly? Qual é o nome da senhora, hein? Martinha. Amém. Se em casa, em nome de Jesus, irmã. Se em casa, em nome de Jesus. Amém? Uma Rosa também está armada. Olha só. Ela se usa a dupla. Acharam no capítulo 27? Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Acompanhe, por favor, os versículos de 1 a 11, que diz assim: a lei acerca das heranças. E chegaram os filhos de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor, grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porque não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, não fareis passar a sua herança à sua filha. Então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. E se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Feche os olhos. Grandioso Deus da eterna paz, te damos graças nesse momento ao ler a sua palavra. Te peço, Deus, fala conosco neste lugar. Toma um lugar de honra, Senhor. Coloca anjos guardando essa casa, repreende todo embaraço, todo impedimento que nos tenta dificultar entender a tua voz, a sua palavra. Nós abrimos nosso coração, nossa mente, colocamos diante do teu altar e pedimos: fala conosco, Deus. Então, nesse lugar, visita cada família do bairro da Mangaça, que teu Espírito vá de encontro aos corações famintos e sedentos nessa noite. Dá livramento, quebra cadeias, mas abençoa tremendamente nessa noite, segundo a sua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Sentai, por favor. Sentai. Sentai em nome de Jesus. Nossa irmã congrega aqui perto mesmo, irmã? Congrega aqui perto mesmo, senhora? Amém, amém. Sinta-se em casa em nome de Jesus. É um prazer recebê-la aqui juntamente com a igreja do Senhor. Eduardo, de novo. Amém. Vamos saindo daqui então. Irmão, interessante essa passagem. Essa passagem nos leva hoje a falar sobre ousadia. Fala comigo, ousadia. Então, ousadia, irmão, é a palavra que é característica e qualidade da pessoa ousada. Então, ousadia é uma característica e qualidade de uma pessoa ousada. É alguém que não mede esforços para atingir seu objetivo, aquele que Deus colocou no seu coração. Então, aqui com uma experiência tremenda dessas mulheres, filhas de Zelofeade, elas foram ousadas, irmãos. Porque ali a mulher não tinha voz. Os homens tolhiram as mulheres. Elas foram ousadas. Eu vi essa semana um testemunho que mexeu muito comigo, irmão.
Eu vi o testemunho de uma senhora idosa já, ali cerca de seus quase 70 anos. Ela viúva há 20 anos, serva do Senhor. Eu achei interessante aquela senhora, que a família dela servia o Senhor, seu esposo era músico. E de repente ela havia saído, houve um vendaval na sua cidade, e ali, chuvas muito fortes ali, houve um desabamento onde ela morava, e sobre a sua casa caiu muito barro, muito barranco, muita coisa. Matou seu esposo e seus 5 filhos. E aquela senhora, há 20 anos, que ela caminha pela cidade, dorme embaixo de marquises, dorme em calçadas, mas ela todos os dias sai para pregar a palavra do Senhor. Ela dormindo, eu achei interessante aquilo, que as pessoas da cidade foram comovidas com a atitude dela. Ela dorme, ganha um colchonetezinho, com um panozinho colorido, ela dorme, se cobre e deixa a Bíblia aberta na cabeceira. E ali as pessoas da cidade a conhecem. Há 20 anos que ela está naquela mesma região, arrumadinha, limpinha, ela sai, prega nas praças, volta e dorme debaixo da marquise. Ela vai pregar, volta e dorme debaixo de uma ponte. Ela vai pregar, o diabo não tirou a alegria do coração dela de pregar a palavra. O diabo não tirou a alegria do coração dela de continuar servindo e sendo grata a Deus, apesar das perdas que ela teve. Ela disse que ela sai, passa na casa de alguém, aí pede: minha senhora, eu posso varrer a frente da sua casa? Ela varre, aí dou uma vassoura para ela varre tudinho, aí dou um prato de comida para ela, eu dou um bom dinheiro para ela, 5, 2 reais. E aí ela pregando a palavra e muitos zombam dela, dizendo assim: poxa, aconteceu tudo isso com você, com a senhora, e a senhora ainda prega a palavra. Ela fala: eu confio no meu Deus, Ele é fiel, Ele está vendo a minha vida. E ali há 20 anos que ela faz a mesma coisa, ela é muito conhecida na cidade. E aí o que a cidade fez? Se mobilizaram e entraram em contato com um milionário, que sabia que tem um coração aberto para fazer caridade, deu o nome dela, deu as características dela. Essa pessoa foi à cidade onde ela estava, e ali chegou, ela estava deitadinha, assim, com o rostinho assim, com o lencinho, e a Bíblia aberta assim, que chamou a atenção daquela pessoa. Ele: minha senhora, ela abriu os olhos: posso falar com a senhora? Ele falou: pode. Me chama a atenção, a senhora com essa Bíblia que é a Bíblia, a palavra do Senhor, não larga a palavra do Senhor. Ela começou a contar a história dela, mexer com aquele homem. E aí as palavras dela começou a tocar no íntimo dele. E ele reconheceu que aquela senhora, apesar das perdas que ela teve há 20 anos, ela não parou de servir a Deus. Ela não excomungou ou em forma de ingratidão. Ela reclamou com Deus que perdeu seu esposo, que era músico e temente a Deus, perdeu seus 5 filhos, um desabamento só. Ela continuou servindo ao Senhor. E a cidade toda a conhece. E ali tem um casal que é muito conhecido dela, a filhinha deles vai lá e gosta de conversar com ela. E ali a pessoa citou o nome desse casal. Ela falou: sabe que eu estou aqui? Recebi cartas, telefonemas para encontrar com a senhora. Hoje eu vim aqui especialmente para encontrar a senhora. Quando ela contou toda a vida para ele, mexeu muito com ele. Ele falou: sabe que o propósito me traz aqui? Me convenceram, eu conversando com as pessoas, eu fui tocado. Eu não sou dessa cidade. Eu vim aqui hoje apenas para dar uma casa de presente para a senhora. Ela começou a chorar, porque ela disse que há dias atrás ela estava na mesma rotina dela de pregar a palavra, de varrer a frente da casa dos outros. Ela entrou numa igreja assim, sentou e começou a ouvir a palavra. E Deus levantou um vaso e falou com ela que tem visto o caminhar dela, tem visto a vida dela e que ia honrar a fé dela e daí uma casa para ela. Ela creu. Ela creu. E aí Deus traz um homem de longe, um homem rico, que chega perto dela, e quando ele fala isso para ela, ela fala: poxa, Deus falou que ia me dar uma casa. E ele ficou tão alegre, porque ele viu que ele estava sendo instrumento de Deus para abençoar a vida dele. Então, eu queria falar com você sobre isso, uma ousadia, que é uma característica de qualidade de uma pessoa que é ousada, que não para diante das dificuldades, pessoa que olha para frente,
olha para as promessas de Deus e não para porque o diabo lhe afrontou. Pessoas colocam no coração dele: eu vou conseguir. Essas mulheres chegaram diante de Moisés, 5 mulheres, irmãos. Interessante o nome delas. Eu estava vendo, tem um significado. A mais velha, Macla, significa confiança. Noa significa aquela que ninguém pode deter. Ogla significa aquela que não anda com os pés amarrados. Milca, aquela que tem autoridade. E Tirza, deleite ou deleitar-se no Senhor. Os nomes dela tinham um significado. E elas viveram ali, elas ousaram a chegar diante de Moisés, diante daquela autoridade, e falar assim: olha, o meu pai morreu e não tinha filho homem. Não acho direito que meu pai não foi desobediente. Meu pai não seguiu aqueles desobedientes que ousaram desafiar a Moisés e foram mortos por rebeldia. Não! O meu pai morreu sim no seu pecado, mas não por desobediência ou rebeldia. O meu pai foi temente a Deus. No entanto, meu pai não teve filho homem. O meu pai morreu e os seus bens passariam para os seus irmãos. E ele tinha 5 filhos, que somos nós. Não é direito deixarmos sem nada, sem receber a herança de meu pai, que é um homem temente a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que elas falam aqui, e quando elas acabam de falar, imagina os homens daquela época querendo apedrejar aquelas mulheres. Imagina os homens daquela época querendo abafar a voz daquelas mulheres. Mas Moisés faz uma coisa: vai buscar a Deus. E quando ele busca a Deus, a Bíblia diz que Deus fala: dá o que pertencia ao seu pai a elas. Elas têm direito. Dá a elas. Então entenda bem, irmãos. Fala comigo, palavras ditas no mundo espiritual. Quando eu creio, vira um decreto. Amém, irmãos? Então entenda bem. Quando você está confiando na palavra do Senhor e você dá uma palavra ao mundo espiritual, está dando um decreto, irmãos. Ela vira um decreto. Porque Deus se alegra em honrar a sua fé, a minha fé. Então tem muitas pessoas que falam diante das dificuldades, mas não deve parar. Mantém ousadia. Essas 5 mulheres tiveram ousadia, e a ousadia delas mexeram com Deus. E Deus deu um decreto: dá a elas o que pertenceu aos seus pais, dá a elas. E a partir daquele dia, Deus determinou a herança de filha. A partir de uma atitude de 5 mulheres ousadas, que não ousaram temer a Satanás, aos homens, não. Elas temeram a Deus e foram com respeito. E ali Deus honrou a fé daquelas 5 mulheres. Não deixe que as atitudes da vida, que as circunstâncias negativas da vida pare você, roube de você o que Deus tem prometido, meu irmão, minha irmã. Ande com ousadia, vá diante de Deus, clame ao Senhor, porque o Senhor te conhece muito mais do que você mesmo. Deus me conhece. Às vezes olhamos para as circunstâncias negativas e paramos, mas Deus, Ele quer ver você ousado, você ousada, clamar a Ele mesmo debaixo de lágrimas. Fala assim: Ele é fiel para ouvir o meu clamor. Deus é fiel, irmãos. Abre lá, por favor, em Hebreus, capítulo 4, somente um versículo. Hebreus, capítulo 4, por favor. No versículo Hebreus 4, versículo 16, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então tem que ter audácia, irmão, coragem, para chegar diante do Senhor. Só que muitas das vezes as dificuldades da vida abalam a nossa fé. E quantas pessoas às vezes têm muitas coisas para pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, mas o diabo lança na face da pessoa o seu problema, a sua adversidade, e a pessoa para, irmãos. Deus não vai honrar a pessoa que para. Deus não vai honrar a pessoa que com medo esquece de buscar. Não, Deus vai honrar a pessoa que insiste, que persiste e com resiliência continua batendo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Deus atende porque Deus é fiel.
Muitas das vezes nós choramos e paramos, irmão. Quando nós choramos e paramos, entristecemos a Deus. Lá em Hebreus 10, versículo 38, é só você avançarmos algumas páginas. Hebreus 10, no verso 38, o Senhor diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele ou se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então entenda bem, irmão, a Bíblia afirma que nós temos que andar pela fé. Os problemas virão, as circunstâncias negativas, não importa a geografia da pessoa, não importa a sua nacionalidade, seu status, sua condição social, intelectual, não importa, as adversidades sempre virão, até Jesus voltar. Ela vai bater a sua porta, a minha porta, mas o que vai fazer, a mão de Deus se mover, fala comigo, a minha fé. Que Deus olha para a fé. Você pode estar com o tamanho do grão de mostarda, não importa. Você pode estar até sem força para orar, só gemendo, só chorando, mas Deus é fiel para que se cumpra na tua vida, na minha vida, o que diz Eclesiastes capítulo 3, para todas as coisas, há um tempo determinado pelo Senhor, no céu e na terra. Ousadia, irmão. Ousadia. Às vezes você deixa de conquistar a sua bênção, o seu milagre, porque o diabo esfrega na tua face, porque o papel dele, como diz João 8,44, qual é? Ele é acusador, irmão. Ele é mentiroso e pai da mentira. O que nós vemos, eu sempre digo aos irmãos, o que nós vemos à nossa frente são mentiras que o diabo cria, para que nós não demos um passo de fé. Olhamos para a dificuldade e começamos: Deus, olha aqui, pai, fiz campanha, estou orando, estou jejuando, e o problema não muda. Tudo que o diabo quer, fala assim, é que eu confesse a minha derrota. Tudo que o diabo quer é que você reconheça que você perdeu. Tudo que o diabo quer é que você reconheça que você não está conseguindo. Tudo que o diabo quer é que você reconheça que a sua oração não é ouvida. Tudo que o diabo quer é que você reconheça que ele conseguiu te derrotar. Ele falou com o próprio Jesus, né? Se prostrar nos meus pés, me adorar, te darei todas as coisas. E quando das vezes nós nos prostramos, irmãos, quando nós paramos, quando nós murmuramos diante do Senhor, quando dizemos, não está adiantando nada eu te servir, Senhor. Não adianta nada eu te orar, jejuar, buscar a tua face, dizimar, ofertar e a tua casa. Não adianta, é tudo que o diabo quer. Mas Deus, nós está vendo, está. Só que eu falo assim, Deus tem princípios. Ele disse em Provérbios 24, versículo 10, se mostrarem frouxo, no dia da angústia, a tua força fica pequena. Então a adversidade vem para fazer o quê? Para te parar, meu irmão. As adversidades que o diabo te apresenta é para parar você, para parar a mim. Se nós acreditarmos na mentira que ele lançou. Qual o papel dele? Diz que ele é acusador. A característica dele é acusar. E ele nos faz olhar para a adversidade. Mas quer ver Satanás furioso e perder o tino? É quando você insiste em perder. Ele bate daqui, bate de lá, sente a dor, mas não sai da presença. Não aguenta nem caminhar, vem mancando, mas vem para a casa do Senhor. Não aguenta nem dizer um Jesus te ama para alguém, mas dá testemunho com a boca fechada, que é fiel no Senhor. Foi o que foi pregar de manhã aqui na aula dominical: fidelidade e lealdade e fidelidade. Lealdade e deslealdade. Lealdade e deslealdade. Então Deus está à procura, irmãos, de pessoas que, apesar da dificuldade, quem fala que não tem dificuldade nessa terra está mentindo. Quem fala que não tem problema nessa terra está mentindo. Então Deus quer, irmãos, que apesar de todas as circunstâncias negativas, nós continuamos a glorificar o nome dele. Porque essas mulheres aqui tinham tudo para não ir, irmão. Eram mais de 3 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças. Elas, não, vamos até Moisés. Olha a atitude dela, irmão. Olha a atitude delas. Vamos até Moisés. Elas foram em quem podia ajudar. Elas foram até quem podia resolver. Às vezes, a pessoa não consegue, porque ela vai para o Facebook, vai para o WhatsApp, vai para a casa do fofoqueiro, para a casa da fofoqueira, vai atrás da irmã Doquinha, vai em tantos lugares, mas não vai diante do Senhor. Como é que vai ter vitória, irmão? Não falei que o irmão revela até CPF, que sai de casa, fica dias fora, não dá satisfação para onde foi, porque vai, porque não quer
quer buscar o Senhor, quer o resultado o inimigo fabrica. O inimigo vai fabricar. Então entenda bem, elas foram ousadas, mas elas foram aprendendo de quem podia resolver seus problemas. Entenda bem, irmão, 3 características da pessoa ousada. A pessoa ousada tem metas. A pessoa ousada, ela é corajosa. E a pessoa ousada, ela é gentil. Ela tem metas, é corajosa, mas é gentil. Elas chegaram diante de Moisés, não, elas chegaram pedindo coragem. Elas tinham uma meta, qual? Vamos buscar as terras dos nossos pais. O nosso pai é a nossa herança. E elas foram, traçaram uma meta. Como chegar, como falar? Com Moisés. Querem falar com Moisés. E elas tiveram coragem de encarar aquela multidão que não aceitava que a mulher falasse. E ali, interessante, irmãos, que elas foram gentis. Elas trouxeram à baila quem foi o pai dela. Elas trouxeram à baila o que aconteceu no passado e o pai dela não participou daquela rebeldia. Elas trouxeram ali, no contexto ali, que o pai delas foi um homem temente ao Senhor. Morreu, ficou tudo para os seus irmãos. E elas eram filhas e não tinham nada. Elas não descabelaram, ela creu somente. Então elas tiveram meta, coragem e foram gentis. Isso mexeu com o coração de Moisés. Diferentemente, irmão, da pessoa que age com covardia. A pessoa que age com covardia, qual é a sua situação? Ela é medrosa, ela fica angustiada e ansiosa. Ela tem medo, ansiedade e angústia. Tudo alimentos, adjetivos que alimentam Satanás, irmão. Porque Satanás quer nos ver ansiosos, ele quer nos ver rancorosos, angustiados. Aí ele começa a investir mais e mais na pessoa. Por quê? Faz como Elias. Elias, no momento que teve medo, foi muito usado por Deus, mas em dado momento o diabo ameaça Elias através da boca de Jezabel. O que Elias faz? Corre para a caverna. E fica na caverna. O próprio Deus falou, não ouviu nem Deus falar. Porque a covardia, me faz ficar surdo de ouvir Deus. Aí Deus falou com Deus, manda o corvo. Nem sinais mexem com o coração do covarde. Aí ele manda os corvos levar comida no bico. Não imagine você ver o corvo chegar e te fazer comida no bico. Nem assim você fala, que milagre. Não, é normal, pegou e comeu. Agiu com normalidade. Aí ele entra na ansiedade e desespero. Qual? Queria ver Deus. Eu quero ver Deus. Não quero obedecer, mas quero ver Deus. E aí a Bíblia diz que veio um terremoto. Ele agora é Deus. E aquele terremoto e não era Deus. E a Bíblia diz que veio um vento forte, balançou tudo. E aquele vendaval. Imagina ele ali, agora é Deus. E não era Deus. Raio caindo no chão, trovoada, pedra rolando, uma barulheira danada. E não era Deus. Aí veio uma voz mansa, só a voz Elias. Que fazes aí? Era Deus. Sai dessa caverna. Então às vezes, irmão, a gente quando está com medo, agindo na covardia e debaixo de uma ansiedade, de uma angústia, a gente ouve qualquer voz, qualquer barulho, qualquer ruído, a gente acha que é Deus. Mas Deus vai falar manso e suave. Sabe por quê? Deus, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Não deixa que os problemas da vida tirem a tua calma em Deus. Não deixe que os problemas da vida tirem o teu foco de encontrar Deus, glorificar Deus, exaltar Deus. Mesmo debaixo de dor. Mesmo debaixo de indiferença. Mesmo debaixo de alguém te caluniando ou te zombando de você. Continue caminhando, Deus está vendo. Essa senhora, 20 anos. Imagine, 20 anos. Perdeu o esposo, que era músico, temente a Deus. Perdeu 5 filhos, irmão. Perdeu um filho de agora, mas nem perdeu 5. Toda a casa dela serviu o Senhor. A casa dele, a chuva, todos aqueles barrancos, tudo em uma vez só. Derrubou, acabou com a casa e matou os 5 filhos e o esposo. Ela ficou tudo sem direção, que foi pedir as coisas na rua. Não tinha onde morar, 20 anos morando na rua. Imagine, irmão, 20 anos morando na rua. E continuou sendo fiel a Deus.
Continuou. Imagina, irmãos, não tinha onde morar, mas pregava a palavra. Ia para debaixo da marquise. Arrumava lá, aí deram um colchonete para ela. Arrumava o colchonete, deram um lençolzinho de tigre para ela, com a camisa do Jonathan assim. Ela forrava, botava a Bíblia aberta na cabeceira e dormia. 20 anos. Quando chovia muito, ia para debaixo do viaduto. Melhorava o tempo, calçada. E mesmo assim, dando testemunho, ela ia para as praças pregar, falar do amor de Deus. Irmão. Ela ia para a praça pregar a volta de Jesus, irmãos. Imagine. E quando tinha uma folga, ela ia varrer a frente da casa dos outros, dava bom testemunho. Imagine. Mendiga crente, zelou na casa dos outros. Alguém dava R$2. Ela falou que nunca deram muito, era R$2 ou um prato de comida. Ela ia comer. Você pode ser leal e fiel, independente da sua classe social, independente do seu estado, que você pode ser fiel e leal. Aí às vezes a gente é desleal e fiel, fala, não, mas eu sou desleal porque eu não tenho, eu sou desleal porque me fizeram isso, eu sou desleal porque aconteceu isso. Não, ser deslealdade é algo que está dentro da pessoa, é dentro dela. A Bíblia diz, obrigado. A Bíblia diz que o sol que derrete o gelo, ele seca o cimento. Então não há diferença. Você pode estar debaixo de qualquer situação e permanecer fiel a Deus. Irmãos, outro fato que nos é de conhecimento da igreja. Quem era Davi? Era um jovem, um adolescente que era rejeitado pela sua própria casa. Davi, imagina, irmãos, domingo, a família reunida, um salgadinho, um churrasquinho, um abraço, os amigos chegando. Cadê Davi? Está no campo. Os filhos mais velhos, Eliabe, os mais velhos eram do exército do rei Saul. Quem era Davi? Está no pasto com as ovelhas. Irmão, ele era rejeitado por sua casa, mas nem por isso ele era infiel. É interessante, irmãos. Davi, ele tinha desprezo da sua casa. E lá no mato, irmãos, tomando conta das ovelhas, imagina, irmão. Deus não está vendo? Eu não. Essas ovelhas, meu pai me deixa aqui, meu pai não liga para mim, meus irmãos têm ciúme de mim, raiva de mim. Meu pai é colado com eles. Sabe de uma coisa? Deixa as ovelhas aí, se o lobo comer, comeu, se o urso comer, comeu. Ele tinha motivos para agir assim. Mas a Bíblia diz que o urso veio, tomava a ovelha, ele ia, matava o urso, busca do meu pai. O leão vinha, ele lutava com o leão, matava o leão, é do meu pai. Ele guardava conselho no deserto e sendo desrespeitado pela sua casa. Nem isso levou Davi a ser o quê? Infiel. A Bíblia diz que quando ele foi chamado pelo pai para levar comida para os seus irmãos na fileira do exército, o capitão da guarda, ele deixou alguém tomando conta das ovelhas do pai dele. Deixa aí, meu pai chamou, eu já queria sair mesmo. Estou aqui um tempão, ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo? Botei aquela roupa nova, fui para o culto, ninguém falou, que roupa linda. Botei um sapato novo, ninguém falou, que sapato bonito. Deixa aí, ninguém me valoriza mesmo. Meu pai não me valoriza, meus irmãos não me valorizam. Deixa as ovelhas para lá. Fala assim, não, Marina, não. Ele falou assim, fica aí, toma conta das ovelhas do meu pai. E foi cumprir a ordem do pai dele. Deixou alguém, vê lá 1 Samuel 15, 16, 17. Ele deixa alguém tomando conta das ovelhas do pai dele e vai cumprir o mandato do pai dele. Ele tinha obrigação, detalhe, e não fala assim, ele não tinha hora de folga. Nas folgas, às vezes, o que ele fazia? Treinava, jogava pedra com funda. Ele dava tanta atenção à sua arte de treinar, que a Bíblia diz que ele era um dos, vê lá, os exímios atiradores de pedra com funda. Ele conseguia arrebentar um fio de cabelo com uma pedra. Vê as referências. Eirozinho não lê a Bíblia. Ele era dos homens que conseguiu arrebentar um fio de cabelo com uma pedra, lançando pedra. E isso foi um detalhe a mais na vida dele. Além de ser temente a Deus e respeitar o pai dele, a ponto de guardar como a própria vida, como se fosse a própria vida dele, as ovelhas do pai dele.
Não era valorizado pelos seus, mas respeitava, temia e Deus recebia o sacrifício de Davi. Quando ele vai para o campo levar comida para o seu pai, perdão, para os seus irmãos, para o capitão da guarda, ele chega no momento em que homens vistos pelos homens, e esse cara é sábio, esse cara é fera, esse aí é o cara. Tá todo mundo com medo. Todo mundo eram exímios lutadores. O rei Saul, lutador mais alto que todos os homens daquela época, e um bom lutador. Já nem se fala, os irmãos de Davi nem se fala, eram homens escolhidos a dedo. Mas por 40 dias e 40 noites, aquele exército de homens fortes estavam congelados. Faço medo, congela. 40 dias e 40 noites, com medo do homem grande. Porque o diabo sabe como derrubar alguém, irmão. Ele bate no tendão de Aquiles, naquilo que é fraqueza, onde ele mais bate. Ele vinha de manhã e falava assim: dá-me um homem para lutar comigo. Não, eu olhava aquilo assim, tremia. Aí ele vinha de tarde: dá-me um homem para lutar comigo. Já dormiu? Amanhã de novo eu fiquei de novo. Amanhã de manhã, então, o diabo sabe, ele bate na pessoa quando sai, vai trabalhar, vai para onde quer que seja, perturbado. E quando volta e pensa que vai descansar, dá outra pancada. Então, tanto de manhã como de noite, ele falava aquilo. Por quê? Para deixar 40 dias e 40 noites a pessoa sem dormir. Então, 40 dias e 40 noites. Os homens falaram: vai me render agora? Daqui a pouco vai vir um cara aí que tem quase 5 metros, 3 metros de altura. Tem que ver o tamanho do braço dele. O bico da lança dele são 7 quilos. O cabo é um eixo de carroça. O cara é grande, hein? Imagina que um cara entrava na hora. Imagina. Ele estava lá, 40 dias e 40 noites assim. Aí me veio um desprezado. Me veio o que ninguém dava nada por ele. Me veio aquele que era o improvável. Mas fala assim: porém temente a Deus. Aí o improvável chegou no terreno onde tinha vários intelectuais, vários fortes, vários, vamos dizer, ricos socialmente falando. Tudo assim. Aí chegou o improvável. E olha que o rei está falando: quem não está com esse cara aí, eu dou minha filha, nunca mais pago imposto, vai morar no palácio. Aí, aquele que anda na dispensação do Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo no meio dos barulhos da vida, e está sempre atento ao quê? Ao que Deus fala, não importa através de quem. Não importa através de quem. Até da pedra, se falar, está ouvindo Deus falar. Aí chega Davi, o improvável, o desprezado, mas temente. E leal. Aí quando ele... O que ele falou mesmo, hein? Aí o irmão, o guerreiro, o forte, soberbo: o que tu quer aqui, rapaz? Onde deixa aquelas poucas... Ainda despreza a herança do pai. Por que você deixou aquelas poucas heranças, aquelas poucas ovelhas do meu pai lá e veio para cá? Ele nem sabia que ele deixou alguém tomando conta, porque Davi era fiel. Não vou falar disso sozinho, não. Toma conta que eu vou lá e já volto. Ele nem imaginava que o irmão dele era fiel. Deixa aquelas poucas ovelhas lá. Aí o que acontece? Davi, como sabia ouvir a voz do Senhor, fala assim: que ouve a voz de Deus, não dá ouvido para o inimigo. Aí, o que tem eu contigo? Que saiu. Lê o texto. O irmão dele falou, ele viu que era Satanás falando na boca dele. Ele disse: eu tenho eu contigo. E continuou no propósito. O diabo quer tirar do propósito. Então quer que você olhe para o lado. No meio das coisas da vida, o diabo faz barulhinho para você fazer assim: tirar a hora do projeto. O que Deus te chamou para fazer. Então os barulhinhos da vida têm tirado o foco de muita gente, irmão. E o diabo faz barulhinho, que ele bate naquela ferramenta certa. Ele bate no lugar certo, para a pessoa tirar o foco do Senhor. Ele bate na situação certa, para a pessoa distrair. Tirou os olhos do propósito, já era. Por isso que a Bíblia diz que os homens livro de capítulo 7 de Gideão, eles bebiam água assim. Aqui, ó, uma espada aqui, ó. Tem que fazer a obra do Senhor, não importa. Está comendo, está trabalhando, está na festa, você está no cemitério, você tem que estar ligado que Deus te chamou para o propósito. As pessoas se distraem do propósito.
tira os olhos, é momento de festa, não, olho lá, mano. Olho no que Deus mandou tu fazer. Tu tem que estar na vida, mas com o olho no projeto de Deus. Não pode onde você vive na vida, irmão. Eu sou policial, eu sou pintor, eu sou costureiro, eu sou professor, eu sou esteticista, eu sou pedreiro, não importa, foi o que eu falei de manhã. Você é um crente que exerce a profissão de pintor. Você é um crente que exerce a profissão de professor. Você é um crente que exerce a profissão de policial. Ah, não sou policial, deixa de ser crente. Não, você é um crente que é ocupado com a função de ser policial. Ah, eu sou presidente, sou vereador, sou deputado. Mas você é um crente que exerce a vereança. Você é um crente que exerce a função de deputado. Mas nós fomos chamados para um propósito: ser sal e luz dessa terra. Não pode tirar os olhos disso, meu. Senão o diabo tira a tua ousadia, rouba o teu foco e te dá uma rasteira. E Davi estava ligado nisso. E quando Davi, naquele momento que Deus criou, que era o momento do milagre na vida dele, era o momento do já, da revelação de Deus, a Bíblia diz que tentaram tirar o foco de Davi, tentaram botar roupa estranha em Davi, escudo em Davi, e não uso nada disso, cara, não sei colocar nada disso. Ele sabia que Deus colocou na vida dele. A Bíblia diz que Davi veio e falou assim: não, eu vou lutar com ele, que você que luta contra o urso, contra o leão. Não muda não, meu irmão. Deixa que nada dessa vida tire o teu foco. Deus te chamou para ser sal e luz. Seja sal e luz, seja lanterna nem vagalume não. Deixa sal e luz, meu irmão. Então o que acontece? A Bíblia diz que quando ele chega diante daquele ser grande, ele já matou o diabo daquele homem, porque ele não chamou ele de gigante. Aí ele falou: quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Senhor? Fala assim: na multidão de palavras, há um mundo de transgressão. Muito fraco. Vou parar de caminhar um pouco. Meus problemas aumentam. Você não sabe o que eu estou passando. Aí vai para o Facebook, aí vai para o WhatsApp. Aí eu disse: entra no quarto, fecha a porta atrás de si, coloca o zero e fala com o pai que tudo ouve. Ele responde. Esse é o propósito da vida. Aí Davi, quando chega, olha aquele circunciso, ele já chega, irmão, dá a palavra profética. Ele diz: ainda hoje, estou te entregarei nas minhas mãos, tirarei sua cabeça e darei aos animais do campo. Fala assim: Deus cria situações novas, porque você criou um decreto quando falou. Irmão, quando ele falou aquilo, a Bíblia diz que aquele gigante, aquele homem grande, pega a lança e atira e erra Davi. O cara era guerreiro, irmão, o melhor que eles tinham. Mas ele desconcentrou o gigante com a sua fidelidade. Quando o diabo vem te atacar, me atacar, irmão, nós desconcentramos eles, nós vamos também. Levar uma pancada, doeu, não vai dizer que não deu, é mentiroso. É mentira, irmã. Não dói não dar pancada no mundo. Não é, irmã, a minha irmã que está nos visitando aí. O diabo bate, ele sente a dor, não sente? Mas tem que andar pela fé. Te doer, irmão. Outra pancada, deve ter levar uma pancada, levanta e toma outra. Meu irmão, balança, mas não cai não, meu irmão. E Deus é fiel para te honrar. O Senhor permite porque Ele conhece o guerreiro e a guerreira que Ele tem. O Senhor permite porque Ele sabe, ela suporta. Mas às vezes, estão tão entenebrecidos com as coisas que o diabo tem falado, que a pessoa acha que não suporta. Então estou duvidando o que Deus falou. O Senhor falou: não, não foi tu que me escolheu, eu te escolhi. Não foi tu que me escolheu, não foi eu que te escolhi. E te nomeei para que vá, dê fruto e vosso fruto permaneça. Então o diabo bate, você pode sangrar, chorar, cair para lá e para cá, mas não, levanta essa coisa da poeira. Mano, esse parte feroz, meu Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aí Deus honrou Davi, irmão. Por quê? Porque ele errou de assistir com aquela lança. 7 quilos mais um eixo de carroça. Ele errou. Quando ele erra, Davi pega aquela caminha dele, que nas horas que ele tinha folga e trabalhava, quando descansa, carrega. Enquanto descansa, carrega. Quem descansa quer ver novela. Quem descansa quer ver filme da Netflix. Descansa quem vai para os outros fazer fofoca. Irmão, descansou? Irmão, a Bíblia diz: o que me dizia Amós? Levantai e você andai. Não sai aqui o vosso lugar de descanso. Descansou? Irmão, vai orar. Vai ler. Vai ouvir uma música que edifica. Descansou? Vai testemunhar. Descansou? Vai ter alguma coisa para glorificar a Deus. Essa senhora estava há 20 anos sem esposa e 5 filhos. Mas depois de 20 anos gemendo na vida não, chorando não. 20 anos evangelizando.
sem casa para morar. 20 anos falava que Jesus dava uma casa, libertava, batizava com o Espírito Santo e ia voltar para a sua igreja. 20 anos, irmão. Ah, vou parar, meu tempo passou. Passou nada, irmão. Quando estiver respirando, tem fôlego de vida, Deus enfia a porrada no céu. Quase 70 anos, Deus enviou uma pessoa até ela. Falou assim, ó, a tua história chegou até a minha pessoa. Aqui quem mandou te procurar, se eu vim mandar te procurar aqui, eu vim para lhe dar uma casa. E Deus tinha acabado de falar para ela, Jesus, eis que eu vou honrar a sua fé, te darei uma casa. Tirarei você de onde você está morando. Porque Deus estava vendo debaixo daquela porta, debaixo daquela marquise. Às vezes nós achamos que Deus não está vendo. Às vezes nós achamos que Deus esqueceu a gente. Achamos que Deus, Deus sabe fazer. Deus sabe o que eu pensei agora. Até o nosso pensamento tem que chegar que cada um de nós primeiro passa por Deus. Por isso que Deus nos conduz ao deserto. Sabe por quê? Para sermos tentados e treinados. Para isso, sabe por quê? Para honrar tudo a minha fé. Às vezes o deserto da tudo da minha vida é para nos purificar. Mas eu não entendo quem mandou eu sou no deserto. Aquele deserto que eu estou anos passando, aquele deserto que eu não vejo porta de saída, a porta tu fecha, a porta não. Quando você não confia que Deus está contigo aqui. Então o deserto é para nos treinar. Essas 5 mulheres aqui entenderam o que Deus falou para elas. Davi entendeu, essa senhora entendeu, ele fez o nome no século 21. A ciência se multiplicando cada vez mais, com o avanço tecnológico que estava vendo agora ali dentro, o tempo de conta que Israel lançou, o tempo de conta, que não tem nenhum melhor exército no mundo do que Israel. E aqueles loucos mexeram em casa de marimbondo. Israel estava dando o melhor deles para libertar os deles, para dar um biscãozinho naquela galera. Então entenda bem, irmãos, Deus ele sabe o que faz. Ele procura os seus guerreiros que estão mais atentos na fileira. Mas não, você está cansado. Isso aqui está bem. Isso que levou uma pancada, a Bíblia diz que João foi colocado dentro do caldeirão de azeite fervendo para ser queimado. Leva o teu Deus que eu te tiro daqui. João, caldeirão de azeite, sabe por quê? Viveu a vida toda pregando o Evangelho. A Bíblia diz que aquele que Jesus botava a cabeça na cabeça do nome de Jesus. Aí ele diz que no caldeirão de óleo quente, se você negar, eu te tiro desse óleo. Ele continuou. Não, continuou crendo. Foi dentro do óleo, aí esse cara acabou, derreteu todinho. O fogo levanta ele inteirinho dentro do óleo. Ele falou, será que apagaram o fogo? Aí a história conta que jogaram outras pessoas lá dentro, derretendo na hora. Só que o Senhor preservou ele pela fé. Deus tinha um propósito para levar para a ilha de Mar. A ilha de Patmos. Na ilha de Patmos foi revelado no livro da Revelação do Apocalipse para ele. Então entenda bem, Deus tem propósito tudo na nossa vida. O que Deus quer é que nós permanecemos com ousadia. O que Deus quer é que nós permanecemos crendo e dizendo ao mundo que Jesus Cristo salva todo o liberto. E testemunhando com a nossa vida que nós somos salvos, somos luz. Não tenho força para falar. A Bíblia diz em Gálatas, se eu souber ganhar o Senhor com palavras, ganho com gestos. O que são gestos? Testemunho. Estou sem força para falar testemunho. Porque muitos dizem que nós estamos vendo eu e você, mas é mentira. Eles sabem até a cor da nossa roupa, da nossa paz, na hora que a gente chega na igreja, na hora que a gente sai, na hora que sai do trabalho. Tudo eles sabem. Porque estão assim o tempo todo. Sabe por quê? Porque você foi chamado para ser sal e ser luz. De repente eu não estou nem entendendo, fui chamado para ser sal e ser luz. A pessoa começa a permitir algumas situações para me acordar, para fazer eu entender quem eu sou. O Senhor permite o vento soprar, o barco balançar, permite alguém na hora perder a cara, como perder os amigos de Jonas no barco, para eu despertar quem eu sou no Senhor. O Senhor permite os maremotos da vida me quase matar afogado, para eu entender quem eu sou no Senhor. Que ele disse, não foi vós que me escolheste, João 15, versículo 16, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vós desfruto. Quem está pedindo? Isso é uma palavra imperativa. Desfruto. E vosso fruto o quê? Permaneça. Às vezes esquecemos quem somos no Senhor. Aquelas 5 mulheres, quando se aproximaram de Moisés, elas sabiam quem elas eram. Sabia a história do pai. Tinham metas. Tinha um propósito. Deus honrou. Davi estabeleceu um propósito. Você fiel a Deus. Nem que seja no deserto. Deus preferiu que falasse. Aquela senhora, 20 anos ali,
Nem parou de pregar por causa dos 20 anos. Seu esposo e seus filhos. Ele ela falou seu esposo e seus filhos. Joga no YouTube que você vai ver o que eu estou falando. O meu testemunho dela. 20 anos, sem esposo, sem os filhos, mas não abandonou Jesus. 20 anos pregando a palavra do Senhor, sem uma casa para morar. Como o rapaz chegou perto dela, estava 2 dias sem tomar banho. Ele falou, senta no meu carro. Eu estou 2 dias sem banho, estou cheirando mal. Eu vim buscar essa água para dar o que é seu. Quer entrar no meu carro? Eu vou levar você até a casa que nós compramos para assinar. Mas todas as coisas não tem problema. Hoje é o dia. Chegou lá quando ela viu a casa, verdinha assim. Deus é fiel. O olhar de Deus é sobre as nossas vidas. Deus está prescrevendo o nosso coração, nosso entendimento. Deus quer nos honrar. Nós fechamos porta. E Deus nessa noite estamos querendo levar a condição de abrir a porta para ele. Então nessa noite, eu não sei qual a situação que tenta parar o teu caminhão. Não sei qual a situação que fala assim, não vai não, que Moisés vai mandar te matar. Você é mulher. Não fala não, que mulher não tem vez. Eu não sei o que o diabo está falando na tua mente nesse momento. Uma coisa eu sei, Deus é fiel. Ele conhece a sua história. Ele quer mudar o seu pai. Essa noite é a noite de milagre. É a noite de Deus, Senhor. Noite de favor de Deus. Deus quer te honrar. Você não se destina apenas a quem nunca cai, mas a quem nunca desiste de se levantar. Amém, irmão? Ah, mas eu não. Caía do homem, a gente que levantar de Deus. Então você nunca desista, meu irmão. Levar uma pancada hoje, meu irmão, leva meu irmão. Deus é fiel. Quer pedir 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade do nosso Deus para convosco em Cristo Jesus. Já bateu? Sentiu? Chorou? Claro, você não é de ferro, não é de madeira. Você não ser inanimado. Não somos inanimados. A gente leva a pancada e sente. E chora. Sabe a Bíblia diz que Davi chorou, Zicábio. Chorou até não aguentar mais. Depois ele falou, dá o éfode, vou buscar o Senhor. Meu irmão, chora. Chora, sente dor, sinta dor. Mas depois para de chorar, vai buscar o Senhor. Porque no meio do choro tem milagre. No meio do deserto tem mão de Deus. E entenda bem, o deserto, a Bíblia nos mostra, mente bíblica, a Bíblia nos mostra que foi o lugar em que Deus mais fez milagre, foi no deserto. As 10 pragas foram lá. O mar se abriu. Então, irmão, Deus não tem desculpa para nós deixarmos de cessar os seus. Vamos orar? Não existe destino incerto para quem sabe qual caminho tomar. Ah, não sei, vou parar, sabe? Uma vez um colega me disse, você que está até ouvindo agora, por amor, ele me disse uma vez, não, vou tirar umas férias espirituais. Está muito forte, não. Vou tirar umas férias espirituais. Só ele sabe, nós sabemos o que aconteceu na casa dele, por causa daquelas férias espirituais. Estamos nadando contra a correnteza, irmão. Às vezes você luta para dar uma abraçada. Você sai de um problema e vem outro. Mas você não para de dar abraçada. Se você parar, não há água te levar lá para o início do novo. Ele disse que tem 7 demônios piores. Então, meu irmão, não pare de dar abraçada, tá bem? Alguém vai te ajudar. Não para não, meu irmão. Não para não. Porque daqui a pouco começa a falar o natural, começa a falar o eu, a gente perde a graça. Porque a noite que Efésios diz que é uma luta constante da carne que é com o Espírito. Um se opõe ao outro, para fazendo que glorifica a Deus. Então a carne vai sempre querer as coisas dessa vida. O Espírito tem fome sempre de Deus. Então alimente mais o seu Espírito. Busque as coisas que são do Senhor. Ande com quem vai fazer você somar, não fazer você nesse buraco da incerteza. Ande com quem vai te levar para Deus, vai te projetar. Ande com quem, inclusive, aponta os seus erros, mas de uma maneira que seja construtiva. Não que massageie o teu ego ou o meu ego. Não ande com alguém que vai falar assim, e que nada, tá certo mesmo, faz mesmo. Tá certo, cara. E que afrontado, que reage. Tem que ser bobo, cara. Vai ficar quieto. Você crê de maneira demente. Irmão, tá te fazendo somar? Não tá? Olha para essa pessoa. E busca alguém que vai te levar para somar. Ah, não, eu estou bem. Eu estou buscando a Deus, Deus está me fortalecendo, vou ficar aqui nesse meio e vou levantar essa pessoa, meu irmão. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta lá dos conhecedores.
Antes sua mente na lei do Senhor, isso não é de dia e de noite. Porque você vai se misturar com pessoas que não estão somando, a tendência é parar também. A tendência é você dar as mãos para tentar tirar a pessoa, ela está prostrada ali, é mais fácil te puxar do que entrar do lugar. Eu disse dias atrás, quando a cobra ataca a águia, no solo terreno é a terra da serpente. Ela domina ali. Arma o bote. O que a águia faz? Pega pelo bico e tira ela do chão. Ela não quer nada. Então entenda bem. Quando o diabo te atacar, não importa qual área da sua vida, sobe, irmão. Como? Busca Deus, se enterra em Deus. Entra na presença do Espírito Santo. Quando ele fala, para, não para, mano. Geme, chora, mas continua. Quando a luta vem te fazer, sabe, de uma dificuldade de ver outra, meu irmão, Deus é fiel, ele vai te honrar. Não pare. Ele não continua que Deus vai te honrar. Por quê? Deus permite o nosso crescimento e fortalecimento. Eu termino dizendo, tem momentos que o milagre nos rouba da presença de Deus. Tem bênção que mata o crente. Não que ele exerça, não. Às vezes eu estou orando que quero uma casa. Você não dá uma casa. Eu quero uma casa assim, assim, assim. Deus que é fiel, tanto choro que ele dá. A pessoa pega a casa, não vou para a igreja mais não. Tem muito quarto para limpar aqui. Não, hoje o pastor vai entender. Eu vou limpar os quartos da minha casa. Amanhã eu falo, já não fui ontem, aí depois da manhã eu vou. Eu não fui ontem, ontem, daqui a pouco uns dias, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano. Eu quero um carro. Eu quero um carro. Não é, irmã? Está ali pedindo um carro ao Senhor? Deus é fiel para dar. São lábios, Senhor. Eu quero um carro. Eu quero um carro, porque aí eu vou poder ir para a casa do Senhor, eu vou poder ir para a obra de missões, eu vou poder ir para pagar um carro. Tem um sítio lá em Tatuapé. Você visitinha lá. Lá tem muito crente que se reúne. Aí vai hoje, a mãe me convidou para ir agora no evento que vai até não sei aonde. Aí às vezes vira visitante, irmão. Porque não tem um carro novo, não tem que gastar esse carro. Deus me deu. Deus te deu, não deu para tirar, roubar a sua fé. Não Deus te deu para você pegar esse carro, usar para o fruto e para você fazer a oração. Então tem bênçãos que nos roubam da presença de Deus. Aquelas mulheres que pediram aquele loteamento, as terras, por herança, não foi para lavar as suas, pelo contrário, foi mais fiel a Deus. E Deus baixou um decreto. A partir daquele dia, as mulheres receberam uma terra por herança. Então Deus é assim que Deus age. Deus tem princípio. Fique de pé, por favor. Deus tem princípio, irmão. Deus tem princípio.